Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai dar uns minutinhos aqui para o restante do pessoal entrar na nossa live de hoje. Já confirmem, por favor, no chat se todos estão ouvindo o áudio bem. Dá tempo ainda de pegar um café, uma água e em um minutinho a gente vai iniciar, tá ok? Legal. Obrigado, pessoal. Podem ir postando ali se todos estão ouvindo bem, enquanto a gente aguarda o restante da galera entrar. Legal. Obrigado, Elias. Valeu, Paulo. Bom, acho que vamos iniciar então, pessoal. Passou um minuto aí. Primeiro, me apresentar, meu nome é Felipe, eu trabalho no time de inovação e lab aqui da Ativo. Eu vou acompanhar vocês durante a live. Por favor, utilizem aqui o chat para perguntas. Já confirmem, inclusive, se está tudo ok. E postem o seu nome e a cidade de onde está falando, para a gente ter a visibilidade do alcance aí das nossas webséries. Tenho dois recados antes de a gente iniciar. O primeiro é, essas webséries elas estão sendo gravadas, então a gente está aqui no 9º episódio. As webséries passadas, a gente vai botar um link aqui para vocês acessarem as anteriores, mas ele tá disponível inclusive no cadastro aqui de inscrição desse link. Então vocês vão conseguir acessar todas as passadas, inclusive essa que está sendo gravada, e vai ser disponibilizado a apresentação posteriormente. O segundo aviso, esse tema ele é um pouco diferente dos demais. A gente teve as webséries falando de home office, LGPD, DevOps, e esse vai ser sobre análise de dados. Então a gente está trazendo aqui um tema que é a importância da análise de dados para superar a Covid-19. Eu acho que mais do que nunca esse tema ele é importante, inclusive pelo momento que a gente está vivendo, né? As empresas cada vez mais e com o Covid-19 elas acabaram se tornando empresas tiveram que ir para o meio digital, então a análise de dados e o levantamento de dados acabou se tornando essencial. As empresas estão buscando maneiras de tirar informação relevante desses dados e avaliando maneiras de utilizar eles com seus clientes, uma vez que eles não estão tão próximos dos clientes, né? E para apresentar esse tema, a gente trouxe hoje o Rodrigo Crespi, ele é diretor da CrespiDB, ele é um dos parceiros nossos na parte de plataforma de dados e SQL. O Rodrigo, ele é especialista em SQL Server, inclusive ele foi nomeado e premiado aí pela Microsoft, que é um MVP, que é na verdade um prêmio que a Microsoft dá para profissionais de destaque para a comunidade. Então aproveitem o conhecimento do Rodrigo. Ele já se apresentou em eventos nacionais e internacionais, então ele tem muito conhecimento sobre esse tema. E aí, dou as boas-vindas para o Rodrigo. Vou acompanhar vocês até o fim, as perguntas vão ser computadas aqui no nosso chat e no final eu volto para fazer as perguntas para o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo, fique à vontade e boa apresentação. Obrigado, Feltz. Bom, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Ativo não só pelo convite de participar com essa contribuição desse 9º episódio, mas também pela iniciativa de fazer toda essa websérie, que eu consegui acompanhar alguns online, outros eu acabei assistindo offline por causa da agenda, mas
ficou bem legal e um conteúdo sempre muito importante, interessante. Eu acho que mais importante do que todos os desafios que a gente anda enfrentando por aí são essas iniciativas de trazer conhecimento, de trazer informações e manter as pessoas com foco em coisas positivas e saudáveis, né? Galera, eu vou começar me apresentando, então. O Felto já fez isso, então eu nem vou dissertar muito aqui. O PPT vai estar disponível para vocês, assim como a gravação, e se vocês precisarem entrar em contato, tem ali meus contatos, LinkedIn e o Twitter são as maneiras mais fáceis de me encontrar. E se por acaso vocês precisarem de alguma coisa e não conseguirem me encontrar por aqui, fala ali com o pessoal da Ativo que eles vão encaminhar com certeza as sugestões, as dúvidas, o que for preciso. Então, meu nome é Rodrigo Crespi, sou a Most Valuable Professional, né, que é um título que a Microsoft dá em Data Platform, MCT, MC, tem um monte de MC ali, eu nem sei quantas certificações eu já tenho, mas as certificações vêm desde o início do século em SQL Server. E era isso, pessoal. Vamos passar direto para o assunto que interessa, que é para não nos estendermos muito aqui em apresentações, tá? Galera, eu não sei se alguém aqui que está assistindo já foi meu aluno, por tempos professor universitário, então acredito que se alguém foi meu aluno, pretendo não ser chato e ficar falando muito sobre teoria de banco de dados. Então, eu criei dois exemplos de conceitos básicos que nós podemos utilizar para compreender o dado, a informação e informação útil. Foi assim que eu dividi para vocês, tá? Então, dado, R$1.000. Bom, R$1.000 é um dado. Esse dado não agrega nada na minha vida. Agora, se eu falar que eu tenho R$1.000, bom, esse dado se tornou uma informação, mas essa informação é inútil para mim se eu sou vendedor de frutas. Agora, se eu falar para vocês que eu desejo gastar R$1.000 em um taco de golfe de ferro e você é vendedor de artigos esportivos, essa informação é útil. Então, assim, nós temos três divisões que a gente tem que ter cuidado com as informações, né? O dado cru, que é a pedra bruta, o dado polido, né? Que é a informação, e aquele dado que é a pedra assentada, que a gente vai poder construir alguma coisa com ela, que daí já é a nossa informação útil. A informação de eu tenho R$1.000 não cabe para vender frutas para mim, porque uma fruta custa menos que R$1.000. Agora, um taco de golfe de ferro que custa muito mais que R$1.000 pode ser apenas uma parcela. Essa informação acaba se tornando útil a partir do momento que eu uso ela em alguma aplicação real. Outro exemplo, né? Duas pessoas não me dizem nada. Agora, se eu falar para vocês que duas pessoas residem no mesmo endereço, legal. Duas pessoas residem no mesmo endereço é uma informação. E se eu falar que 50% das pessoas que vivem nessa residência são do grupo de risco do Covid, aí eu tenho uma informação útil para o momento atual. E essa é outra informação, outro aspecto da informação que nós temos que pensar, porque a informação ela tem um ciclo de vida. Né? Então, no momento, saber que 50% são do grupo de risco do Covid, isso é importante. Por exemplo, no caso do taco de golfe, ele é importante porque eu tenho R$1.000 para gastar. Agora, até quando eu tenho R$1.000 para gastar? Vamos lá. Os dados, eles são dinâmicos. As informações, elas se perdem no tempo ou elas ganham proporções no tempo. Então, o que é uma informação útil? Né? Quando a gente tem o produto para venda e nós conhecemos o cliente. O fator tempo é o cliente que pode trocar prioridade. A partir de março, quando a
vamos dizer assim, a pandemia estourou aqui no Brasil, aqueles R$ 1.000 que eu tinha para gastar em taco de golfe, eu reservei eles porque pode ser que eu precise comprar máscara e álcool gel. Mudou a prioridade. Aí você, como um vendedor de artigo esportivo, não vai poder me vender um taco de golfe. Nós temos uma mudança no ciclo de vida e na linha do tempo dessa informação. O dado, ele perde o valor a partir do momento que a gente não utiliza ou a partir do momento que a gente não coloca dentro do contexto certo. E talvez o contexto seja a parte mais importante para entender se o dado, é uma informação útil. Né? Por exemplo, esse é um resuminho do conceito básico que eu queria trazer para vocês. Tá? Tudo é dado. R$ 50 é dado, 2 pessoas é dado, 50% é dado, tudo isso pode ser dado. Se eu falar que 2 pessoas que residem na mesma residência são prováveis portadores do Covid, isso é um dado, até que eu coloque ele dentro de um contexto de utilidade. Então, a informação, nem toda informação, ela está dentro de um contexto certo. Às vezes a informação está dentro do contexto errado, ou a informação, para ela ser útil, você tem que adaptar ela ao contexto certo. Vocês podem tirar vantagem disso. Se eu pegar, por exemplo, o fato de ter R$ 1.000 para gastar em taco de golfe, supondo, né? Fui lá no Facebook e publiquei, nossa, gostaria de comprar um taco de golfe, tenho R$ 1.000 para gastar nesse artigo. Legal. Chegou a pandemia, se instalou no Brasil, né? E eu sou um vendedor de máscaras, de álcool gel ou qualquer coisa assim, eu posso entrar em contato com o Rodrigo e falar, Rodrigo, eu sei que a tua situação mudou ali, não quer aproveitar e fazer um estoque de máscara, comprar oxigênio, comprar água, sei lá, montar um bunker para caso deu uma pandemia realmente de filme de terror. É uma possibilidade. Eu estou colocando aquela informação que era relevante para um setor dentro do meu contexto de verdade. Eu estou criando um contexto. Agora, também não adianta fantasiar, né? Existe o outro lado. Eu não vou gastar R$ 1.000 em máscaras e álcool gel. Isso é fato. Eu posso destinar uma parte dos R$ 1.000 e falar, opa, vou gastar R$ 100 comprando máscaras e álcool gel. E aí vocês têm que entender qual é o contexto em que vocês irão colocar esta informação. A informação pode não estar no contexto, ela pode ser adaptada, mas ela pode não ser adaptada corretamente. Isso chama-se análise de dados. Uma outra coisa importante é que essa informação ela tem um ciclo de vida. Por exemplo, o fato de eu ter R$ 1.000 para gastar em taco de golfe pode acabar a partir do momento que eu gastar os R$ 1.000. O fato de eu falar que em uma determinada residência vivem 2 pessoas e 50% grupo de risco do Covid, isso nos deixa atento a uma informação. Enquanto existia a pandemia, enquanto toda essa estrutura acerca da pandemia estiver montada, é importante essa informação. Depois, vocês podem falar, opa, Rodrigo, mas, poxa, depois essa informação também é útil. Sim, mas ela não é útil para o mercado que está consumindo, ou ela não é útil para montar um dashboard de crescimento da pandemia. Ela só é útil para montar um dashboard de pandemia enquanto houver a pandemia. Ela só é útil para o mercado de máscaras dentro do contexto da pandemia. Depois que a pandemia passar, essa informação perde o peso para esses caras e vira uma informação histórica. É como eu poder falar para vocês
que determinada empresa vendeu 50% de chinelos a mais no inverno na Bahia e 50% a menos no inverno no Rio Grande do Sul. Essa é uma informação sazonal. Então, a informação, mesmo estando dentro do contexto, ela pode estar dentro do período, fora do período histórico ou fora da sazonalidade dela. E aí nós vamos ter que ter um pouco de cuidado na hora de analisar essas informações. Bom, passada essa suave introduçãozinha ali, que eu não queria demorar muito para não estender toda essa para ser realmente uma introdução, né? O que é o mercado de dados, tá? Esse slide, eu adaptei ele de uma palestra que eu dei na Microsoft São Paulo, na apresentação do SQL Server 2017, em 2017, obviamente, né? Onde a Microsoft fez uma pesquisa e em 2017 ela dizia o seguinte, ó, em 2020 teremos 50 zettabytes de dados massivos armazenados em cloud. E aí ela não está falando cloud só Azure, né? Ela está falando cloud, conceito de cloud, ok? Todas as clouds. 50 zettabytes, ok? Bom, da onde vêm esses dados? Vem de sensores, vem de mídia social, vem de dados transacionais, não transacionais, relacional, não relacional, vem de todos os tipos de fontes, mas que são armazenados no formato de dados, e uma parte disso, né, são transformados em informações. Tá? Então, esse crescimento que a gente está falando, eu já trouxe esse slide justamente porque nós estamos em 2020, então, supondo que todo o cálculo esteja certo, este ano nós teremos uma massa de dados 50 zettabytes em todas as nuvens, e essas informações foram coletadas de todas as formas. Então, são uso de dados estruturados, uso de dados não estruturados, e aí nós temos sensores que captam a entrada de vocês dentro de uma loja, sensores de estacionamento, de parking, de caixa eletrônico, ou até mesmo a transação que foi feita no mercado, quando vocês compraram um objeto, uma transação que foi feita à venda e foi feita abaixo no estoque. Tudo isso é dado que está armazenado junto, e tudo isso vira informação no futuro, né? Então, assim, né, a grande proposta desse slide era dizer assim, os dados analíticos impulsionam a transformação digital. Poxa, falamos isso lá em 2017, desculpa, do início de 2018, 2 anos atrás, e hoje nós já temos esses 50 zettabytes, e eu fico pensando assim, quantos dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio estão ocupando toda essa massa de dados, ou toda a massa de dados que criaram nesse período, para poder agregar valor ao mercado, agregar valor à sua empresa, aos seus produtos. E, claro, todas essas informações vão crescendo. O que a gente vê, imagina que todas essas informações foram coletadas no Azure, como exemplo, né? Da onde nós vamos extrair essas informações? E aqui eu trouxe 3 exemplos de dashboard que eu acho que são muito interessantes pelo contexto que estamos vivendo atualmente, né? O primeiro deles aqui é esse dashboard, que é da Stanford, um dashboard criado pela Universidade de Stanford com um trabalho de algumas outras empresas e alguns alunos, que é um dashboard que chama Track Corona, né?
E esse print foi feito no mesmo horário dos outros dois que eu vou apresentar para vocês, e vocês vão ver uma diferença, tá? Aqui, no dashboard Stanford, nós temos 2.601 confirmados. Tá? Vou parar pelo 1 ali, confirmados. 6,95% de fatalidades. Esse é um dashboard. E vocês podem perceber aqui que eu estou falando que ele foi atualizado 21 minutos antes. Tá? Novamente, esse é um print que eu tirei ontem à tarde, então pensem na linha do tempo de hoje, né? Se fosse agora, 21 minutos atrás, eu afirmaria para vocês, né, que são 2.601.635 confirmados e 6,95% de fatalidades. Essa é uma informação. Porém, né, nós temos a Universidade Johns Hopkins, eu coloquei os URLs aqui embaixo para vocês perceberem depois e pesquisarem, né? Vocês vão ver que aqui, no mesmo horário que eu tirei aquele print, esse print aqui dizia que eu tinha 2.594.724 confirmados. A diferença é pouquíssima, mas há uma curva de queda ali, aonde a gente vê a proporção do erro, né? Do erro também não, tudo depende de interpretação, tá? Aqui nós temos o Covid Tracker do Bing, elaborado pela Microsoft, né? Onde a gente tem 2.594, 2.594, 2.594 e 2.601. Todos esses prints foram tirados um atrás do outro, né? E a diferença é basicamente a mesma ali. Se falar numa proporção de milhões, nós estamos falando de, acredito que uns 5%, nem isso, de curva de erro. Então, a gente pode perceber que essas informações coletadas, elas estão sendo plotadas num dashboard, né? Então, por exemplo, no caso do Bing, que é onde a gente tem uma informação pública ali, que vocês podem pegar direto no site da Microsoft, ele pega da World Health Organization, US Centers Disease Control and Prevention, o CDC, né? European Centre for Disease Prevention and Control. Então, ele pega de 3 entidades que são autoridades no controle de saúde para poder capturar a informação, compilar e entregar ela para vocês. Isso é em tempo real? Bom, aqui eu tinha informação de 21 minutos de atraso. Imaginem que eu sou a entidade maior de saúde do Brasil. Realmente, vendo um dashboard internacional, faz diferença a atualização de 21 minutos? Essa diferença realmente ela é importante para eu saber se eu tenho mais infectados ou não. Poxa, eu estou falando de 2 milhões. Aqui eu estou falando de 2.594, 2.601. 5 mil infectados fazem diferença no controle de saúde de algum lugar? Depende. Se nós estivermos analisando, por exemplo, a quantidade de confirmados na ilha de Malta nessa proporção e a quantidade de infectados na África nessa proporção, a gente vai ter um balanço positivo ou negativo da informação. Então, a informação que a gente colocar no dashboard, ela necessita de um treinamento, ela necessita de uma análise, ela necessita de uma visão geral do que estamos analisando. Por isso que, corporativamente falando, né, quando uma empresa quer saber a sazonalidade de vendas de um determinado produto numa determinada região, ela tem que ter uma
expertise na área do negócio para saber se aquele produto realmente vende em determinado momento, em determinado público, se é para a mesma faixa de idade, se é publicável uma propaganda numa revista para jovens ou se é para publicar numa revista para quem faz tricô. A diferença é muito sensível ali para conhecer o negócio. E para decidir também, existe geralmente essa pergunta, né? Quando os clientes nos procuram e dizem, precisamos de um dashboard ali para analisar as nossas vendas e não sei o quê. Legal. Como é que vocês querem saber a atualização? Acho que é em tempo real. Realmente isso é imperativo? Vocês têm certeza? O que é o tempo real para vocês? Existe uma diferença entre eu quero em tempo real, eu posso pagar o tempo real, eu preciso do tempo real, eu posso pagar, mas eu estou gastando mais do que eu precisava, porque eu não vou olhar essa informação em tempo real. Se vocês fizerem o tracker, por exemplo, de transporte de valores, isso tem que ser em tempo real. Se vocês estão distribuindo chocolate em determinados pontos de venda, será que isso precisa ser em tempo real? Existe uma visão ali que tempo real pode ser 5 segundos, pode ser 10 segundos, pode ser 1 minuto. O tempo real é subjetivo, como todas as informações. E é interessante, eu recomendo que vocês acessem principalmente o site do Bing, é só colocar ali Covid Tracker mais Bing e vai cair nessa tela e vocês vão ver que a Microsoft ela se abusou de todas essas informações e colocou aqui News. Então ela coloca aqui notícias relacionadas e se vocês forem enrolar um pouco mais, vai ter o descritivo de como ela está capturando essas informações, de onde estão vindo essas informações. Isso é muito importante para a gente entender que a informação que está no dashboard ela tem que ser autêntica. Se essa informação não tivesse vindo de 3 entidades realmente capacitadas e autoridades nessa informação, eu não estaria apresentando aqui nem acompanharia, né? Pessoal, então, vamos lá. Vamos supor que nós queiramos, né, nosso desejo montar um dashboard igual a esse aqui do Covid, só que para a nossa empresa. O que nós precisamos entender? Qual que é o principal, o foco de início, né? Primeiro, a gente tem que entender qual que é o cenário atual dos dados, o cenário moderno. Né? Não adianta ficar à mercê de várias pessoas que não são da área de dados empurrando coisas que não são reais ou estão fora do cenário moderno. Nós temos que compreender isso, porque aqui no lado esquerdo, e vocês de frente para o monitor estão vendo as entradas de dados. Isso aqui são tudo data sources, né? Data sources que provém os dados para as nossas bases. Então, eu tenho o OLTP, que são dados transacionais, dados de dispositivos móveis, do nosso ERP, Large Object, e nós temos também os dados não estruturados, por exemplo, os grafos, mídias sociais, IoT, mídia em geral. E aqui é bem legal, porque uma coisa que eu percebo, assim, que quando a gente vai falar com muitos clientes, eles acabam não tendo essa noção, mas vocês podem coletar feedback da empresa de vocês lá no Twitter, lá no Facebook, no Instagram, e vocês podem gerar isso, informações que proporcionam vendas para vocês. Não adianta simplesmente eu ter uma continha lá no Instagram e ficar postando todo dia, opa, meu novo produto, promoção. Não, eu preciso fazer uma inteligência por trás disso para quando eu falar que eu estou fazendo promoção desta linda garrafa,
eu vou ter pessoas interessadas, não só as pessoas que deram like, mas em pessoas em geral, pessoas viram aquilo. Eu quero ver quantas pessoas viram, quantas pessoas ficaram mais de um segundo olhando para aquela imagem. Quem expandiu e leu o texto. Isso é importante. Ou quem colocou a hashtag lá, odeio Rodrigo. Né? Uma vez eu fiz essa pesquisa, quando dava aula, procurei a hashtag odeio o professor Rodrigo. Ainda bem que não era eu, mas tinha bastante pessoas que odeiam o professor Rodrigo. E esse é um feedback que os meus alunos não vão dar diretamente para mim. Assim como os clientes de vocês, talvez eles não vão se dar o trabalho de reclamar com vocês. Eles vão lá direto no Twitter e falar, ó, operadora X, tu não está me atendendo. É assim que as pessoas reclamam hoje em dia. E se vocês não tiverem uma inteligência por isso, vocês vão pagar pessoas que fiquem lendo e utilizem a emoção para responder essas informações. E na emoção, a gente perde negócio, ou faz um negócio muito bom ou muito ruim. E aí, no conceito de dados, eu dividi aqui em 3 partes, né? Os dados operacionais, dados gerenciais e inteligência de dados. Por quê? Quando vocês chegarem para o Rodrigo e falar assim, Rodrigo, quero ter um dashboard de inteligência de dados. Ok, tu tem dados operacionais? Tu tem dados gerenciais? Se qualquer uma das respostas for não ou não tiver de acordo com o padrão, eu vou dizer, cara, não adianta inteligência de dados para ti, porque tu não tem as informações gerenciais. Então não adianta não adianta vocês quererem saber quantas pessoas estão interessadas na hashtag eu amo a CrespiDB, se vocês não têm o dado gerencial para saber se vocês podem atender essa demanda, ou se o produto de vocês chega a esse cliente, ou chega naquela região, e assim por diante. E claro que todas essas informações que eu estou falando para vocês, elas têm que passar por um processo de integração, elas têm que se conversar. A inteligência de dados ela só é útil se ela tiver dados que vieram dos operacionais. Então, assim, não adianta eu vender, se eu tenho estoque de 100 garrafinhas dessas, não adianta eu querer vender 200, 500 ou 1.000. Eu preciso ter a informação. Se eu tenho um taco de ferro de golfe, né, para vender, eu preciso procurar alguém que postou lá na mídia social dizendo que gostaria de comprar por R$1.000, e aí eu vou bater e dizer, opa, mas meu taco custa 2.500, legal, vamos tentar vender para esse cara em 2 vezes. Vamos dar um descontinho, sei lá, fazer algum jeito, dar um conjunto de bola de golfe, sei lá, inventar alguma coisa para fazer com que ele gaste esses R$1.000 comigo. Bom, conceituando então, dados operacionais, eles podem ser on-premises ou cloud, então pode estar lá no Azure ou pode estar dentro do servidor da minha empresa. Se tiver no on-premises, dentro do servidor da minha empresa, ele pode ser um SQL Server, um MongoDB, um Cassandra, um Postgres, um MySQL e assim por diante. Se for cloud, ele vai estar lá no Azure SQL Database, e interessante, eu não vou me aprofundar muito em termos técnicos, mas para quem está procurando algo na nuvem da Microsoft, Azure SQL Database inclui o SQL Server, inclui MySQL, MariaDB e Postgres. Então, Azure SQL Database é um compilado de vários bancos de dados SQL que estão dentro do Azure. Tá? E o Cosmos DB, que é o equivalente ao MongoDB, só que é um banco de dados no SQL dentro da cloud. E sem entrar em muitos tecnicismos, né? Mas quando vocês forem trabalhar um pouco com NoSQL, vocês talvez vão perceber que a grande utilidade, a grande sacada do NoSQL é ter ele na cloud. Tá? NoSQL on-premises é um fator limitante para a maior parte dos projetos, e claro que tudo isso depende, né? Vamos chegar a outras conclusões, mas prestem atenção se não vale a pena jogar
isso na cloud, jogar no Cosmos DB, que pode trabalhar com API de Mongo, Cassandra e etc. E aí vocês têm uma maleabilidade, uma forma de introspecção de dados muito maior. Dados gerenciais, então no on-premise pode estar no SQL Server, porque o SQL Server ele pode ser, pode conter um DW, ele pode ter até dados analíticos, né? Ele pode ter um análise service. E no cloud nós temos o Azure SQL Database, o Azure DW, nós temos uma análise service, que eu vou mostrar depois, que fica mais ou menos nesse meio termo, né? E tanto on-premise quanto cloud, nós temos o Reporting Service e o Power BI, que aí a gente começa a montar relatórios e dashboards. Então, aqui nós temos a base da nossa construção, nos dados operacionais. Nos dados gerenciais, nós começamos a montar alguns relatórios, aqueles relatórios gerenciais de ponto, relatório gerencial de lista de compra, ordem de produção e assim por diante. E também nós conseguimos montar alguns dashboards, mesmo que limitadamente nessa categoria, né? Ou gráficos, para ter uma apresentação gerencial melhor, ok? Limitadamente, quando eu falo, não é pela limitação da aplicação, mas do conceito de dado gerencial, porque quando a gente partir para inteligência de dados, a gente explode o universo e ganha muito mais recursos, tá? E aí eu não coloquei todos os produtos ali que tem na cloud do Azure para inteligência de dados, mas dei um destaque aí em alguns que são os mais comuns de se ouvir falar, né? Por exemplo, machine learning para fazer treinamento de máquina, né? Onde é que a máquina vai treinar alguns algoritmos para saber identificar se o dado que está vindo lá do Twitter é respectivamente interessante para mim, se está dentro do contexto certo, porque quando eu falei lá que o dado tem que estar dentro do contexto, não falei que você, ser humano, tem que saber. Nós vamos ensinar uma máquina a aprender e decidir para vocês se aquela massa de dados é interessante, se está no contexto, se está no período do tempo e tudo mais, ok? Nós temos ali o Stream Analytics para a gente pegar dados de IoT, o Cognitive Service para fazer algumas predições. Nós temos o HD Insight para armazenar dados de várias fontes, né, dados não estruturados, e assim por diante. Tudo isso acaba se tornando dashboards muito bonitos, como aquele que eu mostrei do Bing, onde a gente tem uma visão, e aí sim, nós começamos a parar de nos preocupar se o período está ruim, né, para vender, e nós começamos a ter uma visão lá, nós começamos a dar a visão para o nosso gestor ter ideias, utilizar de toda a criatividade dele para talvez mudar a estratégia de venda e ao invés de vender taco de golfe, fazer alguma coisa com metal e transformar em algo para esse momento em que nós queremos suprir a necessidade do mercado de saúde, né, ou até evitar que as nossas famílias sejam prejudicadas. É interessante que essas análises levam aquelas conclusões de, por exemplo, a minha empresa fabrica copinho plástico. Opa, legal. Mas nesse período aqui, o meu machine learning vai ver qual que é o meu trabalho, nós vamos fazer uma análise e lá pelas tantas o meu gestor vai olhar para aquilo e vai dizer, poxa, eu poderia estar fabricando máscaras com essa matéria-prima e eu iria vender mais, iria também suprir uma necessidade social ou ajudar uma determinada entidade ou fazer qualquer outra ação antes de me prejudicar ou deixar minha matéria-prima parada ou ter que demitir pessoas, né? E, importante, pessoal, da onde vem toda essas informações? Da maturidade. O que acontece?
nós não podemos passar por cada uma dessas etapas sem a maturidade, tá? É muito importante quando nós entendermos ali que precisamos ou queremos um dashboard que nos mostre um mapa do Brasil e os pontos que estamos vendendo mais o nosso produto. Legal, isso é fácil de fazer, a gente pega o mapa, plota lá, coloca um pin onde está sendo vendido. Legal, mas de quanto em quanto tempo? Preciso disso de minuto em minuto. Tem certeza? Vamos pensar, o cara que vai analisar isso vai ficar olhando de minuto em minuto para a tela? Será que ele não podia olhar de hora em hora? Será que o cara não vai no banheiro em algum momento, não vai tomar um café? Ele não fica todos os minutos da vida ali olhando. Então, há uma questão de maturidade que é entender a informação, entender o cenário e compreender o que você tem que oferecer para o gestor de vocês em termos de dados, em termos de prover a informação para que o gestor possa ter uma visão melhor de mercado, mais criatividade e assim por diante. Tá? Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer com que as máquinas nos ajudem, quer dizer, opa, o senhor tem uma nova oportunidade. Não. Né? Ele pode apontar por estatística, dizendo que abriu uma nova percepção de mercado aqui e ali, mas isso só vai acontecer com a análise de um ser humano. E o mais importante de tudo, todos esses passos, toda essa conclusão, aquele dashboard mais maduro, bonito, que tu pode dizer, nossa, utilizei inteligência artificial para montar, só vai a partir da maturidade dos dados de vocês. E se a gente for falar de dados gerenciais, onde eu estou falando principalmente de BI, essa informação depende dos dados operacionais. Então, um vai depender do outro. E aí depende só de maturidade mesmo. Ok? Bem, pessoal, como eu disse, eu não quero entrar em muito detalhe técnico, porque poxa, a gente poderia avançar por horas e horas. A minha ideia aqui era dar um overview geral assim do mercado de dados, o que o dado pode fazer para vocês, não só nesse momento do Covid-19, mas em momentos de crise e não crise, né? Porque a gente tem que investir em todos os momentos. Então, para concluir, o dado só é importante quando se torna uma informação, e a informação só é importante quando estiver no contexto. E quando eu digo no contexto, eu falo não no contexto que vocês inventaram, no contexto real. Dentro do contexto real da sociedade em que vocês vivem, do período do tempo, dentro de todas aquelas informações que só uma cabeça analisando pode ter, mas que tem que ter um respaldo de software ali para o cara não pesquisar muito e ter poucos resultados. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala não só de inteligência artificial, mas também de BI, isso quer dizer o quê? Ele vai te dar ferramentas para diminuir o teu estresse de trabalho, para diminuir o tempo em que tu estás trabalhando e tentando encontrar todas essas informações. Né? O dado e a informação seguem um ciclo de vida, lembre-se sempre disso. Mas a informação de pessoas que têm AIDS desde a década de 80 é importante? É uma informação importante. Mas talvez para o Rodrigo, concessionária de farmácias, alguma coisa assim, isso não seja mais relevante, perder o ciclo de vida dentro daquele contexto. Né? A mesma estratégia para criar um gráfico de rastreio do Covid-19 pode ser utilizado para criar o rastreio dos clientes interessados em tacos de golfe. Então, ali, vocês estão tentando vender o produto de vocês têm que ter um aporte da tecnologia para ajudar a trazer essa informação e que essa informação esteja realmente dentro do contexto e com uma ferramenta que consiga dar a informação muito clara, precisa e bonita, né? Eu falo bonita porque ela tem que ser agradável aos olhos, porque senão diminui a percepção criativa do operador, ou do analista, ou do gestor. E, pessoal,
Era isso, estou aberto a perguntas, críticas, sugestões. Excelente, Rodrigo. Obrigado pela participação. Acho que a apresentação deixou bem claro que atualmente a gente fala muito em dados, mas o dado por si só ele não tem valor, né? A gente tem que gerar informação com ele. A gente teve algumas perguntas aqui da galera. Bastante gente de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias. Vamos até Blumenau aí com o Saulo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou seguir as primeiras que entraram. O Gustavo fez um comentário que, com relação quando tocou no tema tempo real, ele comentou que, para ele, por se tratar de dados, números financeiros, é quase que essencial a gente trabalhar com dados em tempo real. E relacionado com esse comentário dele, veio uma pergunta do Thiago, que eu acho que tem bastante sinergia, que é: quais seriam as melhores soluções para trabalhar com grandes volumes de dados com atualização em tempo real? Tá, ok. Pois é, deixa eu só fazer um comentário ali, fazer o link do comentário do Gustavo com a pergunta do Thiago. Sim, Gustavo, com certeza, cara. Se eu estou vendo o meu dashboard aqui de investimentos, principalmente moeda ou investimentos em bolsa, eu quero todas essas informações em tempo real porque eu posso perder o timing. Acredito que o tempo real, e eu acho que esse talvez seja o maior problema, é tu definir o que é o tempo real. Né? Qual é o teu tempo, o teu real time, né? Tu precisa de 1 em 1 segundo isso. Que nem eu falei, às vezes, né? Não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo que às vezes um pouco de análise, tu pode descobrir que a informação que o setor A precisa de 1 em 1 segundo, o setor B precisa realmente naquele momento exato. Aconteceu, tem que estar aí. Mas, né, um outro determinado setor, o setor de carga de transportes da minha empresa, onde é que eu vou despachar a mercadoria, eu posso ter atualização a cada 1 minuto. Eu não sei, eu estou dizendo que esse real time é uma questão de depende de uma análise boa da situação. Eu acho que é importante manter a mente bem aberta para a hora de analisar, ouvir algumas propostas, porque a gente já viu muitas vezes o pessoal dizendo: eu quero um tempo real. Ok, vamos trabalhar em tempo real. Aí quando entrega, o cara diz: poxa, mas isso aqui podia ser a cada hora, não precisava ser exatamente em tempo real. Eu acho que parte de uma pré-análise sempre, né? E a pergunta do Thiago é: quais as melhores soluções para trabalhar com grandes... Então, Thiago, eu acho que é importante essa sua pergunta, porque, cara, a gente trabalha bastante com Hadoop, com várias tecnologias para guardar dados. O que eu gostaria de entender na tua pergunta é: que tipo de dados tu quer guardar? Eu acho que isso é mais importante, tá? Porque quando tu fala grande quantidade de dados, tu está falando de dados do teu ERP, a melhor maneira é um banco de dados transacional. Coloca no SQL Server e tu nunca mais vai ter problema na vida. Agora, se tu está falando de dados que tem que ter um retorno muito rápido de informação, por exemplo, uma interface de pedidos de comida tipo iFood, né? Essa informação, antes de ir para um banco de dados relacional, tem que ir para um banco de dados não relacional. Então, eu acho que para cada tipo de dados, a gente tem um local para colocar essa informação, tá? Eu não sei se isso responde a tua pergunta, mas eu acho que para cada tipo de dados, a gente vai ter uma caixinha específica para armazenar essas informações. Legal, vamos para a próxima pergunta, que é do Fernando de Caxias, onde ele questiona quais seriam as soluções
que ele pode utilizar para trabalhar com dados estruturados e não estruturados de forma simultânea. Ele pergunta aqui se é possível fazer isso. É. Na verdade, Fernando, muito boa tua pergunta, cara. Eu gostei muito dela, porque nós temos um projeto interno da CRESP-DB, né, um desenvolvimento interno, que é justamente isso, tá? Nós trabalhamos com monitoramento de bancos de dados, de ambientes de bancos de dados, e aí o que acontece? O cliente, sei lá, o banco topou 100% de processador, né? Essa informação vai para um NoSQL, vai para um Cosmos DB, e há uma integração que joga essa informação para um banco de dados SQL Server, né, um SQL Server, para a gente ter informação depois para trabalhar. O que acontece? Hoje, segundo os gráficos de acompanhamento ali de performance de bancos de dados, né, o SQL Server, ele é o banco de dados que tem mais resposta de gravação de dados, né, em relação a outros concorrentes. Então, isso não quer dizer, por mais que a propaganda seja muito boa, não quer dizer que ele seja mais rápido que um NoSQL. Tá? Então, acredito que muitas dessas soluções entre NoSQL e SQL, né, entre bancos de dados como Cosmos DB e SQL Server, MongoDB e SQL Server, o Cassandra e assim por diante, pode solucionar muitos desses problemas que até atualmente a gente vê bastante gente reclamando, mas o banco de dados fica dando lock e incomodando e não sei o quê. Então, acho que sim, trabalhar com os dois juntos é possível. Sim, a gente trabalha com muitos robôs para fazer integração, e se eu fosse fazer relatórios, eu tiraria de um banco de dados estruturados, mas gravaria primeiro num banco de dados não estruturados, isso também dependendo, claro, da situação e da estrutura de cada projeto, né? Uhum. Excelente. Até um ponto importante, que talvez a questão do Lucas aqui, ela contemple isso, a questão do Lucas é bem importante, e ela retoma essa questão dos dados estruturados ou não estruturados, que é justamente em que momento utilizar cada um deles, né? A pergunta dele é qual o primeiro passo para criar um fluxo de ingestão de dados e posteriormente gerar valor a partir desses dados. Boa. Lucas, a pergunta foi profunda, cara, tocou o coração. Eu acho, cara, que importante, tá? O primeiro passo é tu saber quais são as tuas entradas, obviamente. Então, por exemplo, se tu vai pegar dispositivos de IoT, né, tu colocar num stream ali do Azure e depois fazer uma ingestão disso para dentro de um data lake, tudo depende da origem, tá? Acho que o primeiro passo é tu mapear de onde vêm os dados, porque cada entrada de dados tu pode jogar num armazenamento diferente, e aí sim, fazer um fluxo de ingestão aonde tu vai ter o teu valor final ali num dashboard bonitinho para o teu gestor ver. Só que entende o seguinte, eu acho que vale a pena tocar nesse ponto, que quando a gente está falando de gestão de dados, quando a gente está falando de várias entradas, né, ela exige um tempo de processamento. E aí a gente bate lá naquela primeira pergunta de analisar dados em tempo real, né? Porque imagina o seguinte, eu participei muitos anos atrás, no início do século, eu sou um cara do século passado, então no início desse século participei de um projeto que era um sensor de passagem dentro de uma loja de materiais esportivos. Então, quando o cara passa, isso era uma época que não se falava de IoT, né? Quando passava ali na porta para ir para a área que vendia artigos de basquete, a TV estava passando ali um jogo do Magic, do Orlando Magic, tu via a bola quicando, né, o chão bonitinho e tal, aquela coisa toda. Quando tu cruzava para a área que vendia lá os artigos de golfe, tu sentia cheiro de grama e assim por diante. E os sensores,
eles serviam justamente para dar ou disparar o cheirinho de grama, ou para contabilizar quem passou e quantos ficaram, e quanto tempo ficou dentro de cada departamento, certo? Essas informações, elas, na época, é claro, estou falando aí de uma época que a gente não tinha o Azure, né? Mas é uma época que essas informações iam todas para um banco de dados relacional, compilava, ia para um DW, compilava, ia para um Analytics, para depois mostrar um dashboard, né? Hoje em dia, a gente tem um processo muito mais simples, né? Pega essa informação direto do IoT, direto lá do nosso hardware, manda direto para o stream do Azure, já cruza ali, já faz essa informação virar esse dado virar uma informação dentro de um banco analítico e já tem essa informação no dashboard. Porém, ainda existe uma curva de perda de tempo ali que pode demorar 1 segundo, 1 milissegundo, não sei. Tudo vai depender do investimento em cima, tá? Então, eu acho que o fluxo de ingestão depende da origem e do tempo que tu quer essa informação compilada. Eu acho que muitos desses processos, quando for desenhar, né, é desenhar o processo inteiro para entender. Eu começaria pelo início e mapeando qual é o início e qual é o fim. Opa, minhas informações vão entrar através de IoT, vão entrar através da cancela que passam os carros no pedágio, essas informações, né? E eu quero saber essa informação em 1 minuto. Legal. A partir daí eu sei onde eu vou colocar e qual investimento tenho que fazer. Legal. Até um complemento a essa pergunta, uma coisa que a gente percebe de várias empresas é que existe um trabalho de engenharia de dados, que é aquele time que se preocupa em armazenar, como estruturar os dados, aonde armazenar, por quanto tempo, e tem um time que são cientistas de dados que eles conversam normalmente com as áreas de negócio, que é, ok, qual informação vocês querem, e daí deixa eu ver lá nos meus dados se eu consigo extrair isso, né? Eu acho que tem bastante sinergia esses dois times trabalharem juntos, e a gente percebe que é bem importante a gente falar com o time de negócio, talvez antes de fazer qualquer tipo de trabalho, porque muitas vezes a gente já tem a informação, ou se não tem, a gente começa a fazer o trabalho para trazer essa informação, né? A gente não gasta tempo, digamos assim, para armazenar dados e depois ver o que fazer com ele, né? Exatamente o que eu ia falar, né? Às vezes essa informação já está porque algum determinado departamento da empresa já adquiriu um software que fazia isso e, cara, o negócio já está meio caminho andado, né? Uhum, exato. Legal, vamos seguir aqui. A gente tem a próxima pergunta, eu acho que talvez ela já foi respondida, mas eu vou fazer mesmo assim, que é de uma pessoa anônima, que é como eu escolho o melhor local para armazenar meus dados. Então, eu acho que é relativo com a entrada, tá? O que tu considera teus dados? Né? Se tu está falando de banco de dados relacional, hoje em dia eu escolheria o SQL Server, Postgres. Isso é muito de uma questão do software que vai armazenar. Se tu for armazenar, por exemplo, IoT, eu falei do Stream ali do Azure, mas se tu quiser armazenar dados de qualquer coisa sem ter precedente nenhum, eu acredito que o Hadoop seja uma boa escolha, né? A gente tem o HD Insight ali no Azure que pode ser uma boa escolha. Sim, legal. Tem diversos data lakes aí que eles servem justamente para isso, né? Jogar dado para lá e a gente não se preocupa com o que está lá, é só para ter volume mesmo. Exato. Legal. A gente tem uma próxima pergunta que é relacionada a LGPD, que é qual a perspectiva de coleta de dados quando relacionado à LGPD. Eu acho que ela está relacionado a como anonimizar os dados, ou qual dado que eu estou levando para lá, se eu posso ou não, né? Sim, sim. Então, Anônimos, essa pergunta também é muito interessante, tá? Existe em todo o processo de ETL, né, extração, transformação e carga de dados, existe um processo que é o processo de cleansing, que é o processo de limpeza, ou a gente conhece em português como saneamento de dados, né? E nesse processo ali,
é o processo que a gente vê a deduplication, aquela coisa toda, mas também é o processo que a gente vai analisar se algum dado é sensível, precisa ser criptografado, etc. Na verdade, a gente não pode segurar dados que não nos interessem, mas a gente pode mascarar alguns dados que devem ser preservados. Por exemplo, se a gente for falar de saúde, né? Os dados de exames têm que existir porque o meu cliente tem que acessar os dados de exame. Agora, eu como operador da empresa de saúde, se eu for consultar aquelas informações, eu não posso ver o exame de sangue do cidadão. Eu não tenho esse direito. Então, existem várias estratégias. Eu sou especialista em SQL Server, não posso falar, por exemplo, por Oracle. Mas, por exemplo, no SQL Server a gente tem mascaramento de dados, a gente tem criptografia, a gente tem várias formas de mascarar essa informação e não deixar que pessoas que não têm autorização vejam. Quanto à coleta especificamente, eu acho que a coleta não é o que me preocupa, tá? O que me preocupa é o não armazenamento. Coletar informação e compilar e ter uma estatística é uma coisa. Coletar informação, guardar, compilar e ter estatística é outra. O guardar o dado que não vai ser usado, isso é uma coisa que me preocupa. Tá? Uhum. Agora, uma coisa interessante que me veio na cabeça agora, e vou ser bem breve, até para não ocupar muito tempo, mas pensa assim, se eu coloquei no Facebook que eu quero gastar R$1.000 num taco de golfe, essa informação já não é mais anônima, né? Coloca o meu nome. Eu não posso guardar no meu banco de dados, mas está lá no Facebook. Eu posso usar que existe uma pessoa que reside em tal cidade, que tem 43 anos, não sei o que, comprar um taco de golfe. Uhum. Legal. Pessoal, a gente vai passar um pouquinho do tempo, era previsto para a gente finalizar às 3 horas, mas a gente tem outras 2 questões e daí a gente encerra a nossa live de hoje. As 2 são do Fábio. Primeiro, ele parabenizou aí, Rodrigo, pela apresentação. E a pergunta é com relação a SQL em Azure. Já temos hoje os mesmos recursos em cloud em comparação ao ambiente on-premise? Essa é a primeira pergunta. E em que momento, na tua opinião, teremos recursos melhores em cloud do que on-premise? Tu acha que esse cenário é provável? Eu acho que tá? Acho que eu vou começar de trás para frente, tá? Eu acho que sim, acho que é um cenário provável. O SQL Server como serviço lá no Azure, ele tem algumas limitações, ok? Mas todas essas quase todas essas limitações, as maiores e mais gritantes, elas têm como contornar. Né? Por exemplo, aquele cara que quer gravar o XML da nota fiscal eletrônica dentro do banco. Né? Ele não precisa, se ele for colocar no Azure, ele pode colocar lá num blob, né, e linkar o endereço dentro do banco. Isso é pergunta de prova de certificação. Tá? É feijão com arroz. O problema que eu vejo não é em relação ao SQL, tá? O problema que eu vejo são os softwares que foram construídos há uma década atrás, ou muitos anos atrás, que trabalham dessa forma, ou seja, ainda gravam o binário dentro do campo, ou gravam o binário com um recurso que não tem. Enfim, eu acredito que o problema são softwares que não estão adaptados para trabalhar dentro de uma nuvem, como um serviço de banco de dados, tá? Não só SQL Server. Uhum. E acho que provável que não seja o SQL que tem que se mudar, tá? Acredito que alguns RPs, com o passar do tempo, vão se adaptando naturalmente, porque é uma tendência, né? Eu acho que todo mundo vai para a nuvem de uma maneira ou outra em algum momento da vida, e esses players de ERP, estou falando de ERP, mas poderia ser CRM, qualquer coisa, né? Eles vão ter que se enquadrar para se adaptar melhor ao banco de dados. Eu penso que isso que possa ser assim, tá? Legal. Até um complemento, normalmente quando a gente fala de
de modelo cloud-based ou cloud native, a gente fala em armazenamento poliglota, né? Que é eu armazenar o dado em diversos locais e eu olho para o tipo de dado e depois vejo onde é o melhor local para armazenar ele, né? E normalmente, quando a gente vê ambiente on-premise, normalmente a gente joga tudo num banco de dados só, e aí depois a gente se preocupa com volume, o que fazer, né? E quando a gente olha para cloud, é melhor a gente olhar ou observar o que a gente quer fazer com aquele dado, e daí sim a gente começa a armazenar ele no local adequado. Né? Legal, excelente pergunta. E vamos para a última, então, que o Fábio questiona se você tem percebido, Rodrigo, sobre discussão, o que você tem percebido, na verdade, sobre a discussão entre Big Data e Small Data, e ainda com relação ao LGPD, em que boa parte das empresas precisará repensar o volume e o tipo de informações que armazena sobre seus clientes. Então, bom, eu acho que cada cenário envolve uma discussão baseado no levantamento de negócio, tá? Muitas vezes, quando eu vejo falar de Big Data, isso me parece muito clichê já, tá? Porque eu usei esses exemplos há 3 anos dando aula em uma turma de banco de dados, eu uso o mesmo exemplo, né? O gestor de um amigo meu, gestor da área de TI de uma grande indústria, me pediu um favor. Ele disse, o pessoal da Oracle está aqui querendo vender um appliance de Big Data e não sei o quê. Eu fiquei pensando, appliance de Big Data, mas enfim. Né? Ele disse, poderia acompanhar a apresentação para ver e tal? Eu disse, claro. Fui lá, ouvi toda a apresentação, bacana, brilha os olhos, porque né, o vendedor é bom demais. E quando o vendedor saiu, eu fui conversar com ele e disse, cara, como é que tá teu BI? Lembra quando tu trabalhou aqui, tinha aquele BI, não sei o que e tal? Eu disse, cara, aquele BI tá em SQL 2000, numa máquina 32 bits, e na época já não atendia direito às áreas. E aí tu vem me falar de Big Data e appliance. Big Data, na minha opinião, tem que estar na nuvem, né? Então, acredito, tá, que eu não acompanho muito Small Data, mas acredito que tudo depende de simplificar, sim, né? Reduzir, sim, porém, é uma análise de negócio, tá? Muitas áreas precisam, dentro de uma corporação, pode utilizar um fluxo menor de dados, enquanto outras vão precisar de um fluxo maior. A gente precisa concentrar no negócio, tem que agregar valor final. Essa é a minha opinião, tá? E quanto à LGPD, acredito que o melhor momento para começar a trabalhar a segurança é hoje. Sabe? Se está começando o projeto, já começa pensando na segurança, já faz o mapeamento com os usuários, já vê o que são dados sensíveis, já começa a projetar. Se o negócio já está andando, cria uma comissão e começa a fazer a mesma coisa. Porque, mas a lei vai ser prorrogada, não vai ser mais para agosto, eu nem sei como é que está essa história. Mas, cara, de qualquer forma, se tu tem negócios, por exemplo, com a Europa, tu vai ter que te adaptar de qualquer jeito à Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E nem só pela lei, tá? Eu acredito que seja uma forma de agregar valor ao teu produto, de falar, eu sou socialmente consciente e seguro. Eu acho que se eu fosse falar em termos de fluxo de trabalho, começa desde o início, e se eu já tenho um projeto, cria uma comissão e já começa a tocar isso, independente de lei, porque eu acho que, cara, a gente peca muito em segurança, principalmente no Brasil. Em segurança de dados, a gente acaba pecando muito. Ela deveria estar presente, né, nas discussões, e ela entra normalmente só no final. Quando entra uma regra de compliance, daí entra o que eu vou fazer para garantir a segurança, né? Só que aí tu já tem um software implantado que não consegue ler a criptografia, tu já tem uma integração que está feita que tu não consegue mudar.
E, cara, eu devia estar ali no início, já começo pensando em segurança. Segurança devia nascer junto, né? Uhum, sim. Legal, excelente, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pela excelente Eu que palestra. agradeço. Obrigado pela participação de todos e obrigado pelas interações e por vocês ficarem conosco até agora. Lembrem que a gente vai continuar essas webséries. Na semana que vem, na terça e na quinta, nós temos mais duas. Sigam nossos ativos nas redes sociais para acompanhar essas webséries. E os dados do Rodrigo e os nossos já estão disponíveis para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos.